Fala pessoal, eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E começa agora mais um Economia é tudo no ar. Mauro, definido o primeiro turno. O cenário... Tomar um café aqui. Não, um cafezinho é sempre bom para dar aquela acordada depois dessa maratona que foi o fim de semana de eleições, muita tensão. E o cenário da polarização foi o que de fato se concretizou. Sim, claro. Vamos para o primeiro turno em primeiro o Bolsonaro, por pouco não foi no primeiro turno, o Bolsonaro candidato do PSL, e para o segundo turno o Fernando Haddad, candidato do PT. São candidatos muito diferentes. Muito diferentes, sim. Mas que tem algumas propostas que caminham no mesmo sentido. Sim. O Haddad, você deve ter acompanhado aí, já estava no programa do governo Lula, que depois foi encabeçado pelo Haddad, a proposta de isentar a classe... Bom, não vou entrar nisso ainda, mas isentar os brasileiros que pagam até 5 salários mínimos de imposto de renda. Tem gente que fala 5 salários mínimos, tem gente que fala 5 mil reais, mas é mais ou menos a mesma coisa. O Bolsonaro no final da campanha veio com uma proposta que basicamente é quase a mesma coisa, defendendo também isso para quem ganha até 5 salários mínimos, 5 mil reais, que dá mais ou menos a mesma coisa. Quem se dá bem caso um deles, quando ganhar a presidência, decida botar isso em frente? Eu acho que tem 5 mil reais realmente não é muito dinheiro, mas a hora que a gente olha para a distribuição de renda no Brasil, Então, uma coisa muito importante, tem muita gente que fala assim, o Brasil é rico, tem muito dinheiro, porque os ricos são muito ricos. O Brasil não é um país rico. E também tem na renda per capita, você tem que olhar para per capita. Porque tem essa ilusão do, o Brasil tem o 6º PIB do mundo. Oitava economia, não sei lá. Não, é que o Brasil é um país grande, tem uma população muito grande. Então você tem que olhar para o per capita para ter uma ideia de renda por brasileiro, renda média. E ela não é alta, ela não é baixa. O Brasil não é um país pobre, que nem vários países da África ou alguns países da Ásia. Mas também não é um país rico. Está longe de ser. Está mais ali no meio do caminho. Sim. Então não é no Brasil, 5 reais não é pouca coisa. A hora que a gente compara para a distribuição, ainda que a gente comparar classe média aqui, com classe média na Dinamarca, a nossa é muito mais pobre. Mas relativamente aqui dentro, quem ganha 5 reais também. A Dinamarca é muito rica comparado ao Brasil. Mas quem está aqui na comparação da distribuição não está tão mal. E outra coisa, o Brasil também é muito desigual, né? Então isso que dá o tom desses 5 mil reais é que você não está pegando exatamente gente pobre. Pega uma classe média. Isso. Então, só para dar uma ideia para vocês, o Nexo Jornal, eles têm uma ferramenta que você pode ver o teu salário na comparação com o dos outros brasileiros. Tá. Então, a gente pegou aqui 5 salários mínimos. O salário mínimo hoje é 954. Multiplicar por 5 dá 4.770. Então, colocou ali na ferramenta do Nexo e diz que acima de 4.770 só tem 7% dos brasileiros. Obviamente, 7% dos brasileiros que relativamente estão muito bem de vida em relação aos outros 93%. Mas assim, não quer dizer que 4.770 é pouco dinheiro quando comparado à população. Então a gente não está falando de gente pobre aqui. Então essa mudança está beneficiando uma classe média perto ali dos 10%, na verdade, né? E isso poderia aumentar ainda mais a desigualdade? Melhoraria a desigualdade? Como é que mexe com desigualdade isso? A ideia pode piorar, né? Porque você tem que tirar recursos de outro lugar, né? Então, assim, se o Brasil vai abrir mão desse recurso, não vai ter mais essa arrecadação. Como é que vai fechar esse buraco? Lembra, o governo brasileiro está faltando dinheiro. E já paga muito imposto. Paga muito imposto. Ele fala assim, como é que vai compensar isso? Se compensar, por exemplo, aumentando o imposto sobre consumo, pior ainda, né? O imposto sobre consumo recai mais sobre os pobres. Tem algumas discussões de você tributar mais a faixa de cima, o pessoal do top 1%, top 5%. Aí você pode mitigar esse problema e a distribuição de renda pode melhorar. Então, no ponto da desigualdade, a saída aí, sei lá se essa conta fecharia, mas seria pegar lá em cima. Enquanto talvez não seja viável. A gente não sabe, isso eu não sei se é viável também. Eu não sei também, precisa ver como é que as pessoas reagiriam a isso, né? Será que eles vão continuar no Brasil se o imposto for absurdamente alto, de modo a fechar o buraco da arrecadação que você está abrindo mão? Acho que essa é a questão. Essa proposta, acho que dos dois, ele mostra pra gente como não tem mágica, né? Porque... Isso aí, de novo, o Brasil não está no momento de abrir mão de arrecadação. Exatamente. E não é uma margem que vai melhorar muito a distribuição de renda, pode até piorar. Se eu fosse mexer em alguma margem, eu mexeria em tributação sobre consumo. E a ideia seria então tirar de consumo e aumentar a renda. Aumentar da renda. E aí, potencialmente mais nas faixas de cima, é verdade. E você aí? Tá ligado nas propostas? Fique ligado nas propostas econômicas que a gente está analisando aqui, né? Mas a gente vai continuar nesse segundo turno, já definido entre o candidato Jair Bolsonaro e entre o candidato Fernando Haddad, discutindo as propostas que eles já fizeram e que vão continuar colocando. É isso aí.
E o nosso lembrete é que a economia, às vezes, eles acabam um pouco parecidos, né, mano? Ah, é verdade, é engraçado isso. Pessoal, se inscreve no canal, curte Toca o sino. e até a próxima. Valeu! Abraço.